Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário Henrique. Obrigado por estarem mais uma noite conosco nesta live. Boa noite, eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui mais um dia, né? Para falar aí sobre coisas do dia a dia, como diz o nosso nome da nossa livezinha, né? Livezinha da reflexão. E é isso que nós queremos falar hoje aqui. Isso. Pessoal, ontem eu deixei assim, mais ou menos um detalhe, né, do que faríamos hoje. No caso, por exemplo, falaríamos, não é sobre política, é sobre o que a política interfere na vida do cidadão comum, ou seja, do próprio, da própria religião, do próprio cidadão, do cristão, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Queira ou não, nós vivemos em sociedade, nós vivemos numa sociedade da qual tudo que se refere à administração se refere a nós, ao nosso modo de viver, ao nosso modo de vida. Então, isso reflete em muito, não é pouco, muito. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês, chamar a atenção, por isso que a nossa live chama-se Reflexão, de um ponto muito interessante que aconteceu, que vem acontecendo do século XIX ao século XX e XXI. Mas assim, vamos dizer, Marx, professor, ou seja, Lenin, um grande estudioso de Marx, criou seu próprio, como é que pode dizer assim, seu próprio legado. E, na verdade, ele foi um decálogo, que hoje eu vou colocar para vocês, entendam bem, não estou dizendo certo ou errado, não estamos julgando, estou colocando para vocês pensarem no que está acontecendo hoje no Brasil, dentro da nossa sociedade, e o que está escrito ali. Então, vamos lá. Isso é muito interessante. Qual é o primeiro? Então, é considerado, né, os 10 mandamentos, né, de Decálogo. E o primeiro fala, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Vocês começaram mais ou menos a entender? Esse é o primeiro mandamento do Decálogo de Lenin. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Pronto. Então, pensem o que está acontecendo hoje nos veículos de comunicação de massa, nas informações. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. O que está acontecendo hoje, em todos os aspectos, em todos os segmentos, estão sendo divididos. Quarto, fale sempre sobre a democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Pensem, assumam o poder sem nenhum escrúpulo. Quinto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Só isso. Vamos. Sexto, coloque em decrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Sétimo, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Oitavo, promova distúrbio e contribua para que autoridades constituídas não os coíbam. Nono, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados no Partido Democrático devem acusar os não comunistas, obrigando-os sem pena de expô-lo ao ridículo, a votar somente no que for de interesse na causa socialista. E décimo, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que eles sejam confiscadas no mesmo
no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Então, pessoal, entenda bem, isso daí, o que eu quis fazer, a colocação que eu quis fazer, por isso que eu disse, eu trouxe isso daqui, que é interessante que as pessoas verifiquem e analisem, entenda bem, o que está acontecendo no Brasil. Por quê? Nós temos, o primeiro dele, já diz, o primeiro mandamento do Decálogo de Lênin, ele diz o quê? Corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Ponto. Já começou a desgraça aí. Então, são situações que a gente tem que entender, que é a mudança. No mundo inteiro está acontecendo isso, não é no Brasil. O mundo inteiro está passando por uma situação desastrosa, tá? Então, nós tivemos agora há pouco aqui, eu e ela, assim, uma discussão sobre isso, uma discussão entre aspas, né? No bom sentido. Nós estávamos falando a respeito, olha, o João pensa assim, o Pedro pensa assado, o Tião pensa de outra maneira, o Mané pensa de outra maneira. Exatamente. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem o seu direito de achar o certo ou o errado, né? Cada um tem o seu certo e o seu errado. Mas tem uma coisa que não dá para a gente, como é assim, separar. Não dá para separar. Todo mundo diz assim, não se mistura política com religião, se mistura sim. Porque ela está misturada diretamente. Ela está misturada diretamente. Por quê? Existem países, por exemplo, que não estão dando liberdade de religião. Por quê? Porque a religião, ela liberta. Deu para entender? A religião liberta. Então, eles não dão essa oportunidade. Por quê? Porque eles sabem que a religião é importante na vida do ser humano. Porque ele agrega a família. E eles querem fazer o quê? Desagregar a família para poder dominar. Então, esse é o ponto crucial que eu quis trazer. Não é o fato da política em si, mas sim o fato da desagregação familiar. Porque já vem de algum tempo, não é de agora, é de 40 anos atrás no Brasil que eles vêm fazendo esse movimento. Não foi um movimento que aconteceu de agora para daqui a pouco, ou que aconteceu de ontem para hoje. Não. É um movimento que vem há 40 anos existindo e mudando e transformando a sociedade. Essa é a realidade. Eu vivi no meio musical 50 anos, eu digo para vocês. Nunca se viu o que está se vendo hoje. Entendam bem, hoje o que existe não é mais música. Veja bem, é um convite ao sexo, esquece. Essa é a realidade, não é música, é um convite ao sexo. Então, o que a gente tenta, o que eu estou tentando dizer ou passar ou falar, é que, na verdade, nós temos assim, uma dificuldade muito grande de entendimento de algumas situações no qual, veja bem, as pessoas dizem assim, não vou me preocupar com isso, porque a hora que ela acorda, há 11 anos atrás eu dizia, olha, cuidado com o que está acontecendo com o Brasil, porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Está aí a situação. Não é o fato de misturar religião com política, é o fato de você entender o porquê da religião, o porquê da política e o que ela pode fazer na vida do cristão. Essa é a diferença. O que a política pode mudar na vida do cristão. Então, nesse aspecto eu estou dizendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se preparar para uma situação na qual não precisamos discutir, não precisamos de brigar, mas precisamos de ficar atentos, muito atentos aos detalhes, às coisas que vão acontecendo para que você não caia nas armadilhas, porque as armadilhas são sutis na sociedade. E essas armadilhas é onde você, depois, a hora que você acordar já é tarde. Né? Então, é importante que a gente verifique, que a gente vá pensando bem nesse aspecto aí. A gente vá tomando um pouco de cuidado, sabe? Pisando em ovos, procurando saber, procurando nos informar e meditar. Meditar muito, sabe? Buscar muito a Deus, buscar muito, sabe, a Cristo, sabe? Entender que a mansidão de coração, apesar de eu não ser uma pessoa muito mansa de coração, que às vezes dá uns curto-circuito, né? Mas assim, por conta até mesmo da própria situação em si, sabe? Porque eu vejo pessoas, irmãos, assim, desfalecendo, sabe?
por conta de situações que não precisaria acontecer. Mas, infelizmente, é o mundo. Então, precisamos de orar muito, orar muito, sabe? Para que as coisas mudem. E ter consciência. E não desistir. Ter consciência daquilo que vamos fazer, sabe? Deus é fiel, Deus não vai deixar a gente na mão, sabe? Então, é importante, mas como ele mesmo diz, vigiai. Né? Eu vou falar uma coisa, né, pessoal minha, para que vocês reflitam também, né? Eu sempre disse assim, eu não gosto de política, não entendo nada e também nem procuro entender. Mas quando eu conheci o Mário, eu via que ele tinha muito conhecimento, né, sobre política. E às vezes ele conversava comigo e eu ficava assim, na minha cabeça, pensando, né, nossa, de quem que ele está falando? Quem é essa pessoa, né? Eu não tinha, mas hoje mesmo, refletindo, né, também, quando ele quis trazer esse assunto, associando a palavra de Deus, como eu sempre procuro fazer, lembra que uma vez em uma das lives eu falei assim que o povo sofre por falta de conhecimento. Quando a gente também não tem esse conhecimento, né? Eu estou falando aqui sobre mim. Quando a gente não tem esse conhecimento, é mais fácil ser iludido, enganado, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre esses mandamentos, né? Que está descrito aí. Mas, lendo e refletindo, a gente vê a importância de conhecer, né? De entender um pouco esse mundo que influencia nas nossas vidas, querendo ou não, gostando ou não, influencia. Então, eu tenho aprendido com ele algumas coisas, porque ele fala bastante sobre isso, né? Só que eu não sei conversar sobre o assunto, mas mesmo não sabendo, é importante que a gente escute, entenda, busque conhecimento para que a gente não sofra sendo enganado ou iludido com propostas que podem trazer problemas para as nossas vidas, né? Para a nossa família, né? E a gente quer manter a família, né? Que é algo que a gente traz desde criança, da infância, que a gente aprende, e não é porque o mundo mudou que a gente tem que mudar também, achar que não serve mais esses conceitos, né? Não, mas, inclusive, você falou uma coisa assim, muito legal agora, que é aquela coisa, eu demorei para entender também tudo isso, não foi de agora para daqui a pouco também, eu demorei para entender, por quê? Porque a coisa é muito sutil, ela vem muito leve, ela vem disfarçada. Então é meio que complicado até. Mas se você prestar atenção, por isso que eu disse, por isso que eu quis trazer esse decálogo de Lenin, porque é justamente para isso, porque ali ele diz, isso daí foi escrito parece que em 1947, uma coisa assim, 1943. Entenda só, para ter uma ideia de como é o funcionamento da coisa. Quer dizer, é por partes e devagar, não é de agora para o quê? Para o povo não sentir as mudanças que estão acontecendo. Só que a hora que acorda, já era. Entendeu? Então, é nesse sentido. Mas, enfim, o que eu quero dizer, que vim trazer a vocês, é para que vocês pensem, vocês reflitam sobre o assunto. Sabe, que é muito interessante, é muito importante, reflitam sobre o assunto. Sabe, pensem, procurem saber, leiam sobre a respeito e vocês vão entender que é muito mais interessante a gente, por exemplo, procurar saber dos acontecimentos das coisas e vocês vão verificar que a própria Bíblia, dentro da própria Bíblia, tem algumas colocações feitas que vocês vão entender a respeito e vocês vão começar a comparar, vocês vão começar a colocar na balança, na situação. Então, isso é interessante que as pessoas saibam, que as pessoas prestem atenção e venham a conhecer, tá, pessoal? Então, eu diria o seguinte, amanhã nós vamos fazer uma live diferente. Nós vamos fazer uma live diferente. Porque amanhã realmente nós vamos trazer assim alguns aspectos, como é que eu poderia dizer, de interesse do dia a dia, da convivência de um casal, né? E que de repente faz, como é que eu poderia dizer, faz assim, tem situações tão assim, esdrúxula, besta e boba que a gente passa, que não precisaria passar, mas enfim, somos seres humanos, somos todos carne e osso e tal, e queridos o outro, né? E vivemos. Então, pessoal, e mais uma que eu vou dizer, sabe? A nossa livezinha, às vezes eu não quero deixar ela carregada, ela pesada, sabe? Eu gostaria de deixar ela mais leve até, porque é algo assim que a gente quer
é o dia a dia. Então, e vocês podem pensar, não, mas é prazeroso para a gente vir aqui todo dia, por exemplo, sabe? O pessoal fala, poxa, mas todo dia é prazeroso para a gente, porque até é muito difícil da gente, como é que diz assim, conseguir situações, por exemplo, como é que eu poderia dizer, uma felicidade, uma tranquilidade, uma leveza para as coisas. E quando você consegue, você quer participar, fazer que as pessoas participem daquilo. E principalmente quando vem através de Cristo, quando vem através de algo assim muito maior do que a gente imagina que exista, sabe? Isso é legal demais, isso é importante, sabe? É a satisfação de você fazer e de você querer passar aquilo. Hoje eu escutei uma frase muito legal do pastor Vanderlei, sabe? Uma frase, não, uma colocação que ele fez, que não interessa, de Paulo até, que, na verdade, eu não me importo com as pessoas, o que vão dizer, o que vão pensar. Eu me importo, sim, com o que eu vou falar e de que forma eu vou falar para as pessoas, sabe? Então, e é mais interessante, o mais importante é o que eu sinto. Isso é importante, sabe? O que eu sinto, o que está dentro de mim, sabe? Então, e pode ter certeza que as pessoas que convivem comigo hoje, elas sabem disso e convivem e sabem o quanto eu mudei, o quanto a gente mudou, o quanto nós mudamos, sabe? Quando eu digo eu mudei, estou tentando, não é que eu mudei, eu estou tentando mudar, mas nós estamos numa convivência melhor, numa situação melhor de vida, não é, Mary? E quando ele fala, né, de mudança, lembra que a gente falou, é dia após dia, né? É sempre agora tentando melhorar cada dia. Exatamente. E essa live nos aproximou, né? Fazer a live todos os dias fez com que a gente Exatamente. esteja mais próximo, mais junto, né? Pensando, vendo o que a gente vai fazer, o que vai falar, a hora que chega, a gente vai se arrumar, vai pegar as coisas, vai conversar. Isso nos ajudou bastante. E até no autocontrole mesmo, na situação de... né? Mas então, pessoal, faz uma oração. Você não quer fazer sobre o assunto? Faço. Hoje eu vou deixar para ele fazer a oração. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas palavras, obrigado por ter nos deixado tão tranquilos e tão confiantes no que o Senhor transmite, no que a gente possa transmitir da sua palavra, Senhor. Eu acredito muito na vida, eu acredito no ser humano, eu acredito em tudo aquilo que o Senhor coloca a mão. E hoje o Senhor colocou a mão em nós. Em mim e na Rê, o Senhor tem nos abençoado. Que também abençoe a todas as pessoas que estão participando da live, que vão participar e que vão assistir, Senhor. Abençoe abundantemente, traga realmente mas muita paz, muita celebração, muita gratidão, paz no coração e principalmente sabedoria, Senhor, para poder entender tudo aquilo que o Senhor quer mandar, que o Senhor quer ensinar. E eu acho que os seus ensinamentos estão na Bíblia, estão no livro sagrado, Senhor. Que todos aqueles que nos ouvem e nos assistem, tentam, façam, procurem amansar o coração, sabe? Trazer tranquilidade às pessoas que estão à sua volta também. E que a bênção de Deus recaia realmente, abundantemente sobre vocês no dia de hoje, no dia de amanhã e sempre. Amém. Amém. Que assim seja, assim será, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do universo. Amém. Obrigada, gente. Obrigado. Uma amigos, boa noite para todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Ele vai querer. Quando Deus falou em meu coração que me traria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Um beijo no coração. Tchau, gente.